trata de deveres civis, morais e espirituais. Tá? Capítulo 13 da Carta aos Romanos é uma referência, é como a gente usa de referência para tratar sobre essas questões. Questões civis, principalmente. Porque quando a gente fala de autoridade, a gente está tratando do nosso papel na nação, a gente está falando do nosso papel civil. Tá? Não é questão civil e militar, a gente está falando do papel de quem é membro, quem é participante de uma nação, o papel civil. Tá? Então a gente tem aqui esta lição que vai tratar desses deveres. Porque na lição passada nós começamos a falar sobre a vida do cristão. Ou seja, até a gente estava vendo até o capítulo 11, está tratando de como Deus tratou o ser humano para que ele se tornasse um cidadão do céu. A partir do capítulo 12, como é que esse cidadão que é do céu se comporta na terra. Tá? Então a gente tem agora o primeiro capítulo falando do papel dele na adoração. A gente tinha, na realidade, nós tínhamos aqui o tratamento agora da questão do crente, né, como o do cristão, temos sua vida agora em Cristo, e nesse momento nós temos o papel, o nosso papel como cidadão enquanto membro de uma nação, enquanto um crente que tem responsabilidade em relação à nação. Os judas não gostam, a gente ficar com o coleira. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Então nós temos aqui o primeiro momento que a gente vai falar nesse capítulo, a gente vai tratar de 3 níveis de deveres cristãos: os deveres civis, os deveres morais e os deveres espirituais. Perceba o seguinte: os deveres espirituais ele é muito pouco citado nesse capítulo. Por quê? Porque se nós pararmos para prestar atenção, todos os outros deveres nossos, eles são derivados disso. Então a gente não pode parar para pensar que o dever espiritual, esse dever espiritual, ele se baseia ou se fundamenta somente em como é que eu reajo em relação Vamos lá. Gente, primeiro, deveres civis. Como é que a gente trata com os deveres civis? A gente tem que tratar dos deveres civis a partir do nosso entendimento, da nossa compreensão da natureza do Estado com letra maiúscula. Quando a gente trata de Estado com letra maiúscula, nós estamos falando de um Estado de direito, ou seja, de uma forma de governo, de uma nação estabelecida. A gente não está falando, por exemplo, do Estado Islâmico. Não tem nada a ver com isso. A gente está falando, aquilo lá é muito terrorista, né? Nesse sentido, a gente está falando de uma nação. A gente está falando desse grupo, desse grupo de pessoas que são regidos por uma liderança. É esse Estado que a gente está tratando, dessa
liderança, principalmente o papel dessa liderança. E quando a gente está falando aqui de natureza do Estado, o apóstolo Paulo, no texto, ele usa uma palavra muito interessante. Ele usa a palavra exousia, que quer dizer autoridade. Mas na versão revista corrigida fiel, ela vem traduzida como potestade. Então você pode pensar assim, potestade está falando de questões, não está falando de questões espirituais, não de seres espirituais. Apesar da Bíblia também usar essa mesma palavra para potestades como ordens espirituais, ele não está tratando disso nesse texto. Ele está falando aqui de governança civil, de governança de Estado mesmo, de governo público. Tá? E aí ele vai usar essa palavra para traduzir a questão da autoridade. E ele vai usar uma questão muito interessante. Essa autoridade, ela vem de Deus. Aí eu lhe pergunto, você passando por uma nação qualquer, independente de qual for, uma liderança que é prejudicial a esta nação. Tá? Uma liderança que é prejudicial a esta nação. Você diz assim, isso é coisa que vem de Deus? Perceba que ele não está falando da pessoa que tem autoridade. Ele está falando da autoridade que a pessoa tem. Toda autoridade, ela principia em Deus, ela inicia-se em Deus. A origem do processo, a origem de toda autoridade é Deus, porque não existe autoridade se Deus não a concedesse. Ou seja, ele é o ponto de referência da autoridade. É por isso que o princípio da autoridade vem de Deus. A gente não está falando do princípio de autoridade no papel de que o Bira é líder. Então ele, esse Deus que fez e tal, a gente tem que chegar e reverenciar o Bira. Não, a gente não reverencia o Bira. Se ele é líder, nós honramos a autoridade que ele recebeu, porque esta autoridade que ele tem, porque toda autoridade principia em Deus. Tá? É nesse sentido que a gente tem que enxergar a autoridade. Porque tem gente usando isso de forma errada. Coloca um líder qualquer, uma pessoa que tem um carisma, tem o dom de agregar pessoas, aquela questão, fala muito bem, faz tudo muito bonitinho, muito direitinho, todo mundo vem para ele e fala, ele é, não é ele. Ele recebeu um dom, mas às vezes esse dom de agregar pessoas não governa nada. Como a gente vê, hoje na realidade a política brasileira está assim. Um montão de gente que fala, que ilude um monte de gente, são todos? Não, não são todos. Não pode dizer isso, porque a gente não pode falar de cada um. Tá? Mas a gente está falando que, em linha geral, um monte deles fazem isso, falam muito bem, tem um motivo agregador, e ele usa esse motivo agregador para tomar uma autoridade que, na realidade, ele não tem condição de manter essa autoridade. Porque, de alguma forma, ele vai desvirtuar isso. Então, é o que a gente está falando aqui. A autoridade, o princípio de autoridade vem de Deus. Todo princípio de autoridade. O evangelista Juarez não teria autoridade se não viesse de Deus. Ah, mas é porque ele é evangelista? Não. Não é porque ele é evangelista. Ele recebe uma autoridade que vem de Deus e ele vai sendo trabalhado nisso, Deus vai moldando ele e ele vai sendo um instrumento disso. Mas ele pode ser uma autoridade que não siga o Senhor. Sim. Mas não quer dizer que eu não possa usar isso também. Por quê? Porque do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo, todos os que nele habitam. Ele é rei dos reis, do Senhor dos senhores. Então, qualquer rei que existe, ele é rei dele. Qualquer senhor que existe, ele é senhor dele. Então, é o princípio da autoridade, a autoridade vem do Senhor. Tudo que a gente conhece da autoridade é porque o Senhor se apresentou. Se Deus não tivesse apresentado, a gente não teria. E essa autoridade vem de muito tempo. Porque perceba que foi a palavra que o próprio Senhor estabeleceu, que disse assim, domine sobre as aves do céu. Essa palavra domine, quando ele está falando isso, ele está concedendo a autoridade que é dele, de formação, de tudo, ele concedeu a autoridade dele para que nós pudéssemos agir. Aí o pessoal distorce, né? Peca, faz um montão de besteira. Isso daí é consequência do pecado do homem, mas
O princípio é o mesmo. Tá? Então Deus forma o Estado, tá? Deus forma o Estado. Como é que ele forma o Estado? Na realidade, sempre houve um propósito de Deus para essa formação de liderança. Sempre houve um propósito de Deus. Não que um homem fosse liderar sobre o outro homem, mas que ele fosse governar as coisas comuns. Um homem não seria superior ao outro, mas seria assim, o papel dele é de governar. Isso acontece, por exemplo, deveria, pelo menos acontecer na igreja. As pessoas interpretam mal. Por quê? Porque na igreja somos todos irmãos. E o papel e a funcionalidade, aí não. Mas, enquanto igreja, somos todos irmãos. Então, há uma igualdade entre todos. Só que existe, obviamente, papéis de função diferentes. Um faz uma coisa, outro faz outra. Por quê? Porque eles são habilitados, são idôneos para aquilo, são capacitados para aquilo. E aí chegam aí. Por exemplo, né? É suboficial. Por quê? Trabalhou, está lá, se esforçou, chegou, fez estudo, fez complementação, chegou onde tem que chegar. Amém? Ele consegue, sendo suboficial, fazer o papel de um mais alto cargo? Nesse momento, não. Por quê? Porque ele não teve esse preparo. Então, ele não recebeu. Mas ele, de repente, tem um preparo para você dar no cargo imediatamente assim. Sim. E aí, o que pode acontecer? Aí tem a questão da promoção. Então, se a gente tem um suboficial que vai chegar ao oficial e aí vai galgar as patentes, ele está fazendo isso porque ele tem se preparado, tem se posto para fazer isso. Mas, de repente, ele chega na patente que ele estagna. Por que ele estagna? Porque Deus conhece a capacidade dele e está limitada naquilo. Amém. Mas se ele está ciente, consciente de que está fazendo da melhor forma, não. Ele vai estar fazendo com isso? Não. Não é problema algum. Assim é na igreja. Ele está ali, está trabalhando, não, eu estou fazendo aqui a obra do Senhor, meu papel é esse aqui, estou consciente disso também. Como é que Deus faz o Estado? Da mesma forma. Existem lideranças que vão aparecendo e vão tomando. Agora, qual é a forma de Estado, por exemplo, que Deus faz que é a mais correta? Qual tipo de governo? Monárquico? Presidencialista? Parlamentarista? Qual o tipo de governo que Deus, que Deus prefere para que ele mantenha a autoridade? Hã? Não nenhum. Porque Deus usa todos. Porque Deus é superior a todos eles. Então não é uma questão do tipo de governo que determina o Estado, a autoridade nesse caso. Porque, por exemplo, o nosso país, ele foi um império, né? Fazia parte do império, se separa, né? Separa, de repente vai vir uma república. E aí, qual a autoridade? A do imperador é maior do que a do presidente? Não. É a mesma autoridade. A funcionalidade, o papel é trabalhado de forma diferente, mas é a mesma autoridade que Deus está tratando. Por quê? Porque Deus não se limita a isso. São práticas nossas. São práticas nossas. Deus sempre teve a expectativa, digamos assim, de criação de Estado. Por quê? Porque, por exemplo, quando o povo de Israel vai morar no Egito, entram 72 anos. Ou seja, a tribo de Israel, né? Os filhos de Israel ali entraram, estava mais o José e a sua família, eles entram no Egito, vão para lá e Israel morre no Egito. Quando ele morre no Egito, ele faz, quando ele está para morrer, ele vai dar a sua bênção aos seus filhos. E ele pega e separa as bênçãos de cada um, vai dizer sobre Rubem, Simeão, sobre Levi. Quando ele vai chegar em Judá, ele diz assim, o cetro do governo jamais sairá da sua mão. Porque ele tinha ganho o direito à primogenitura,
mas é porque de Judá viria o Salvador. O rei que reinaria eternamente, que é prefigurado em Davi. E é o primeiro rei de escolha do Senhor. O primeiro rei de Israel não foi de escolha, foi Saul, porque o povo quis. Aí ele escolheu conforme o coração do povo. O segundo rei foi um rei segundo o coração de Deus, que foi Davi. Porque Davi é da tribo de Judá e Saul, da tribo de Benjamim. Ele jamais poderia ser rei. Conforme a palavra da promessa, não. Então, se estabelece um rei. Permitido. Não necessidade, aquilo que o povo exigia, mas que não era uma necessidade ainda. Porque na realidade eles atrasam em 20 anos o reinado de Davi, porque se eles tivessem esperado esses 20 anos, seria só Davi como rei e seguiria da forma correta. Mas eles tiveram Saul reinando 40 anos, aí Davi aparece na história 20 anos depois, passa 20 anos na briga com Saul até que Saul morre e Davi começa a se tornar rei de Israel. É um negócio esquisito, não é por quê? Porque o homem interfere naquilo que é um propósito de Deus. Então o governo, o Estado, né, aí Israel se tornando um Estado, se tornando um povo, que até então era julgado por juízes, era governado por juízes, tá? Ele vai se tornar uma monarquia. Tá? O que a palavra monarquia quer dizer? Mono, de um. Arqué quer dizer príncipe ou principal. No caso, o princípio, o início. Então, tudo se inicia dele. Se inicia de um só. Então, é uma monarquia. Tá? Essa monarquia começa a partir de Saul, por conta do pedido do povo, não por conta das coisas de Deus. Tá? Então, Deus usa a monarquia. Mas significa que só esse regime é o correto? Não. O irmão ali falou, não, monarquia. Não é. Por quê? Porque em regimes presidencialistas, às vezes pode trabalhar do mesmo jeito. Se é um regime totalitário, Deus também pode trabalhar do mesmo jeito. Onde você não é você não tem um rei, mas o cara se faz como um imperador, né? É um presidente, como o Castro em Cuba, né? É um presidente, mas que é um regime totalitário. Tá? É um ditador. Isso é um regime totalitário. Ele mantém tudo pela mão dele. Tá? Ele mantém tudo pela mão dele. Então esse Estado é como Deus vai estabelecer, ele não estabelece a forma de governo, ele estabelece a autoridade que um ser humano tem para a reger. E a forma de governo que ele estabelece é o homem. Então a gente não pode confundir. Não foi Deus que criou monarquia ou presidencialismo ou qualquer outra forma de governo. Tá? Quem criou isso foi o homem. Mas a autoridade de governança vem do Senhor. Ok? Segundo ponto aqui fala do propósito do Estado. A natureza espiritual do governo civil está no princípio da autoridade, que é o que a gente está falando. O propósito da sujeição do crente à autoridade constituída, segundo Paulo, é especificado em Romanos 13, 3 e 4. A razão dada é a promoção do bem e a punição do mal. Por quê? Porque na realidade o homem pecou e aí ele poderia provocar o mal. Tá? Provocando o mal, ele precisaria ser julgado entre as partes. Não em relação a Deus, mas entre os homens. E aí existe um princípio de juízo que é estabelecido, mas que deveria ser um princípio que se utiliza da justiça de Deus e não do juízo de Deus. E nós queremos usar um juízo como se fosse Deus. Esse é um grande erro. A primeira coisa que a gente faz é expulsar o outro, é ferir o outro, é desfazer do outro, é diminuir o outro. Esse não é o princípio que está estabelecido na palavra. Tá? Então o propósito aqui era para manutenção. Por quê? Porque agora o homem podendo pecar, eu posso pecar contra o meu irmão, e aí de repente ele não revive, ele fica no prejuízo, mas existe uma outra pessoa
que olha para isso, que tem autoridade sobre nós, e estabelece, não. Eu tenho que ir lá desfazer esse mal, ou minimizá-lo. Tá? Que aí ele diz, olho por olho, dente por dente. O que é isso? Isso é prática de juízo. Tá? Não é prática de justiça. Jesus vai dizer assim, ouviste o que disseram os antigos. Ouviram o que foi dito aos antigos. Né? Ele está falando o quê? O que eu disse para os antigos? O que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente. Né? Ama o teu amigo e odeia o teu inimigo. Isso é juízo. Só que Deus quer que a gente haja com justiça. A justiça dele é uma justiça que opera pela misericórdia. Por quê? Se isso foi estabelecida só por juízo, onde é que a gente está? Todo mundo no inferno sem condição nenhuma. Mas a misericórdia dele opera a justiça. A justiça dele em cumprir, tá? Aquilo que é desfazer a ofensa que nós ofendemos a Deus e nos resgatar para ele, refazendo a amizade. Isso foi o que a gente estudou na lição durante esse tempo. Que Deus desfez, operou a justiça de Deus, justificando a gente, refazendo e tirando a inimizade, porque éramos inimigos de Deus. E aqui a gente está vendo isso. O Estado aqui tem o propósito de operar juízo, mas que nós deveríamos operar o juízo através da justiça de Deus. O que a gente faz? A gente não faz a justiça de Deus. Eu quero operar o juízo da mesma forma. Né? Então a gente vê aqui que o governo aqui ele está para operar isso, para reger essas questões. Todo mundo pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Ele determina uma lei. E uma lei é uma lei. Então não pode ser cumprida de qualquer forma. Por quê? Porque esse poder que a lei tem, essa autoridade, ela foi gerada a partir do que Deus estabeleceu. Não a lei em si, mas o princípio da autoridade dela. Então, se eu me sujeito a uma autoridade, o que eu faço? Eu honro a Deus. Se eu me sujeito a uma autoridade, eu estou honrando a Deus. Eu devo fazer isso. Por quê? Porque existe uma autoridade. Mas esse camarada, esse miserável, esse safado está fazendo isso. Tudo bem, ele pode ser safado, pode ser miserável, pode ser canalha, pode ser um monte de coisa. Mas ele está num cargo de autoridade. E por conta da autoridade que está sobre ele, eu não devo me insurgir. Mas posso buscar aquele que deu autoridade, porque aí é um outro caso, aí Deus pode fazer. Porque a pessoa pode pecar, mas a autoridade que está sobre ele não foi dada por qualquer forma. Quer ver um exemplo disso muito bom? É o exemplo de Davi. Davi foi ungido rei ainda novo, ainda moço. Foi dito para ele que Saul tinha perdido o direito ao reinado, mas Saul era rei. O que Davi fez? Não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Por que ele não levantou a mão? Mas ele também tinha sido ungido. Ele podia chegar lá e fazer, não. O problema dele não era com a pessoa, era com o Senhor que se ungiu. Porque se ele diz respeito à unção sobre aquele homem, qual era o respeito que iam dar à unção que estava sobre ele? Foi antes. Tá? Estava com Urias é pecado pessoal. Tá? É pecado pessoal. Não quer dizer que Davi nunca pecou, não. Davi era pecador igualzinho todo mundo. Exatamente. A questão aí, a gente não está falando, a gente não pode mudar porque aí muda o foco. Não, eu sei. Não, eu entendi. É só para não mudar o foco. Por quê? Porque Davi se manteve fiel nesse comportamento, mas ele não era puro e santo, não. Ele estava casado com Mical, foi expulso, arrumou um monte de mulher na rua. E aí? Porque Mical não teve filho, mas estava lá, aí foi dada depois a outra, mas ele estava num lugar e ele foi arrumou outras mulheres, e as mulheres foram até sequestradas, ele foi lá correu atrás para salvar a mulher.
E aí? Não significa que ele era puro e santo, não. Tanto que ele olhou para quase que ele não olhava, por foi a primeira vez. Só aquela vez que ele viu Batseba ali e de repente, não foi não. Pecador como qualquer outro. A questão ali, a gente está voltando para tratar do princípio de autoridade. O princípio de autoridade ele reconheceu. Que a autoridade que Saulo tinha, só Deus podia tirar ele dali. Mesmo com o profeta dizendo que foi rasgado veio da mão dele, não seria pela mão de Davi. Entendeu? Seria pela mão de Deus. Tanto que o cara fez o papel. Pulou lá, morreu, se matou, se suicidou. Entendeu? Ele viu o Jonathan morto e foi se matar. Ele pecou, errou. Tá? Mas o princípio de autoridade, o que aconteceu? Quando o camarada chegou lá com a historinha de que não, porque Saúl, tá morto, eu matei, eu ajudei, ele vai lá e mata os caras. Para ele nunca mais levantar a mão contra o ungido do Senhor. Só porque o cara ficou com a vontade. Então o princípio é a honra ao Senhor. Porque é dele que vem a autoridade. É dele. Tá? Então aqui, a igreja e o Estado. Paulo mostra que a sujeição por parte dos cristãos às autoridades deve-se primeiramente por razões de obediência. Nesse caso, o crente deve submeter-se ao poder coercitivo da lei, pagando impostos e tributos. Vai me perguntar aqui, e aí a gente vai... A palavra coercitivo quer dizer imposição. A lei impõe as coisas sobre nós. Não é que eu concordo ou não concordo. Saiu uma lei assim. Eu posso não concordar, posso lutar para cair a lei, é um direito meu, como cidadão dessa nação, eu tenho esse direito, mas na realidade, enquanto a lei está em vigência, eu tenho que me submeter a ela. Por isso que às vezes você vê tanta gente brigando pelos projetos de lei. Não, porque vai acontecer, tem que lutar, tem, a gente tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque existem projetos de lei que ofendem diretamente a lei do nosso Deus, diretamente a palavra dele. Aí a gente para, não pode, porque é uma invasão à nossa realidade como cristão. Mas, vamos supor que a lei passa. O que você vai fazer? Ser preso. Agora não. Todo pastor tem obrigação de casar casais de mesmo sexo. Não. Você vai ser preso no outro. Por quê? Porque eu vou. Porque eu não tenho obrigação nenhuma de cumprir isso. Porque eu tenho um princípio até da lei que eu não me obrigo a isso não. Mas a lei islâmica tenta forçar isso. E se você não prestar atenção, a lei vai impor e eu tenho que saber como lutar contra isso também. Mas se mesmo que eu não possa lutar e tiver que sofrer, eu vou sofrer junto. É um caso que a gente vê, por exemplo, em regimes totalitários. O cara é crente, se converte. Aí o regime lá diz assim, não pode ter fé nenhuma. Se você tiver algum tipo de fé, você pode ser morto. Então não é. Exatamente. Morte à religião. Se você parar, olha só, na China, antes de Mao Tse, houve um avivamento, um grande avivamento na China. Tá? Então houve um derramar do Espírito Santo lá, muita conversão. Muita conversão. Por que fez isso? Porque Deus, conhecendo a história, sabendo que estava por vir, ele reanimou e ele realmente fortificou os crentes daquela nação. Hoje, existem duas igrejas na China. A igreja oficial, que ela pega a parte da Bíblia e diz isso você não prega, isso você não prega, isso você não... Eles usam a Bíblia, mas tem texto que foi retirado. Tá? Tem texto que foi retirado. Usam Bíblia, mas o texto foi retirado. Não pode ser pregado, não pode estar na Bíblia. E existe a igreja subterrânea. Por quê? Porque eles se reúnem em qualquer lugar, em qualquer buraco, entendeu?
para poder se reunir e continuar tendo. E é uma das maiores igrejas que existe. Ela continua crescendo. Por quê? Porque quem faz a igreja crescer não é quem faz crescer, a sujeição do crente. Mas como a gente está, por exemplo, num regime totalitário, nessa perseguição, e na democracia, a gente passa por outro problema. Por quê? Porque a gente tem liberdade. Não, você tem liberdade, você tem tanta liberdade que você não faz. Você não se vê realmente oprimido para você cumprir aquilo que é o seu papel como crente. Aí você é próximo. E aí você tem uma igreja que não parece igreja quando você olha para esse povo. O pessoal de lá pega uma Bíblia dessa, a Bíblia aqui está inteira, e pega a Bíblia e rasga a Bíblia. Por que rasga? Para cada um ter um pedaço da Bíblia lendo e depois ir trocando. Porque às vezes em uma comunidade que tem 10 mil pessoas, tem uma Bíblia. E para que todos aqueles que creem possam ler, e tem que ler escondido, pega a Bíblia, leva um pedacinho, uma página, outra, porque também se alguém pegar, só perdeu aquela página. Aqui não, aqui você pega nem conta. Na Croácia estava vendendo a R$5 a Bíblia. Poxa, que maravilha. Um monte de Bíblia, baratinho. Mas porque você não tem liberdade. É uma liberdade que nos aprisiona. Tá? Então esse papel da igreja, com o Estado, é de manter-se igreja e influenciar no Estado de direito para o bem comum. E indica também que se a pessoa, por exemplo, não quiser seguir a Deus, mas aquilo que for prejudicial ao todo, essa pessoa deve pagar também. Essa é a influência que nós podemos fazer. Tá? Então a gente está aqui falando do Estado de Direito, que em primeiro lugar é a obediência, né? E aqui é interessante, o Paulo usa duas palavras, pagando impostos e tributos. Ele usa a palavra foros e a palavra telos. O primeiro termo, foros, é uma referência a imposto direto, enquanto a segunda é aos indiretos. Paulo aconselhou aos crentes a cumprirem seus deveres pagando seus impostos. O que é pagar esses impostos aqui, direto e indireto? Um é o imposto que você paga diretamente. Esse imposto de renda, IPTU, IPVA, esses impostos que você paga porque sabe que aquilo você está pagando um imposto. Tá? E o indireto é aquilo que vem no início do ano, aquilo que vem no óleo, entendeu? Que está já embutido. Quem paga esses impostos é a pessoa jurídica que produz, tanto o CMS ou o ISS, não importa, aí esses pagam. Mas o imposto direto para nós, pessoas físicas, são esses impostos que a gente conhece. Imposto de renda, PVA, IPTU e essas taxas que a gente paga. Para que se paga isso? A gente paga isso para manutenção do Estado. Então todo mundo às vezes fica triste de pagar. A gente fica triste de pagar porque sabe que é mal usado. Mas se ele fosse bem usado, não deveria ser motivo nenhum de tristeza. Porque é para manutenção do Estado. E a gente, quando fala de manutenção do Estado, não está falando de fazer rua, de saneamento, a gente está falando de manutenção das autoridades que trabalham para essa manutenção do Estado. Tá? Porque se você sustenta vida, o que você sustenta é vida. Porque o Estado ele pode ser um Estado, você mora em casa, com ruas asfaltadas, ou em locais onde você mora numa palhoça, sem rua nenhuma, sem saneamento algum. Não é isso que a gente está falando, não é desse nível não. Tá? O que a gente está falando aqui é que o imposto é pago para manutenção, para sustento daqueles que recebem a autoridade para viver essa autoridade. Esse princípio é tão válido que a gente aprende na palavra do Senhor a respeito de como se sustentam as autoridades da igreja. Quem vive da palavra, só para a palavra, deve ser sustentado. Ah, mas deve ser sustentado.
A igreja tem esse papel. Uma comparação, a gente está fazendo uma comparação. Por quê? Porque ele vive em prol daquilo. Ah, mas ele pode viver fazendo outra coisa, ele também pode. Mas pode ter certeza que o ministério dele vai ser menor do que ele poderia ser. Ele não pode se dedicar 100%. Ele pode se dedicar até uma parte, até onde dá, onde não interfere a vida pessoal dele. No sentido assim, ele pode até se esforçar, espremer um pouco a vida pessoal, falar assim, não, vou seguir mais limitado aqui, mas para poder exercer o ministério ali, ele pode, isso ele vai fazer. Mas ele não tem como parar de trabalhar, por exemplo, para viver. Então ele deveria sustentar pelo ministério, pelo serviço dele. Ele não recebe isso aqui. Porque ele tem uma família, ele tem todas as necessidades que qualquer ser humano. O princípio bíblico em relação às autoridades é que o cristão as respeite e as honre. A desobediência civil só se justifica no caso de conflito entre a lei humana e a divina. No caso de governos que decretam leis injustas e estados totalitários que privam o exercício da fé, o cristão, em razão da sua consciência para com Deus, deve moldar-se pela palavra de Deus. Para isso, estando disposto a assumir todas as consequências dos seus atos. Vamos lá, vamos corrigir esse texto aqui para todo mundo ficar entendido. Todo cristão, independente do estado totalitário, ele deve moldar-se pela palavra de Deus. Porque se ele esperar um estado totalitário, o que está fazendo ele se moldar é o estado totalitário, não a palavra de Deus. E nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se é a regra de fé e prática, eu vou seguir por ela. O que ela me diz a respeito disso? Eu vou buscar me amoldar ao que a Bíblia diz. Se o governo, se a minha lei, se a lei do país onde eu vivo, ela não trata de nada que interfira nesses pontos, eu vou dizer o que tem na lei de lá, interferiu diretamente, aí eu posso reclamar. Por exemplo, eu trabalhei como plantonista, e tinha um amigo meu, que ele era o outro plantão, né, do outro dia, só que ele era adventista. A igreja funciona no sábado adventista. E eu, na época eu estava na Batista, a igreja funciona no domingo. Ele chegava para mim e falava assim, Ricardo, quando chegar no final de semana, troca comigo. Porque no final de semana batia certo e no outro batia invertido, né? Eu dizia assim, dia não, então não tem jeito. Quando chegava no outro, ele pedia para trocar. Porque aí eu estava domingo na igreja e ele estava sábado na igreja. Mas ele podia, por lei, pedir dispensa do trabalho do sábado. Porque a lei autoriza isso. A lei trabalhista diz isso. Porque a gente tem que respeitar as questões de fé. A mulher vai trabalhar e todo mundo lá usa uniforme e calça comprida, mas a igreja na qual ela segue, isso ela não pode usar, é da igreja. O Estado não pode interferir nisso. Então diz assim, não, na minha igreja eu não posso usar calça comprida. Eles vão ter que modelar um uniforme que atenda àquela necessidade. Isso por lei. É obrigatório. Tem. É obrigatório. Não importa, mas ela tem a obrigação. E se ela for mandada embora por conta disso, ela pode processar a empresa por preconceito religioso. Não importa. Não importa. Não importa qual é a escapatória que você dê para a pessoa. Eu estou falando do caso. O fato em si é esse. E muitas empresas trabalham assim. Por exemplo, tem cobradora de ônibus que você vê, cobradora é de calça comprida. Aí você vê uma lá de saia com uma calça leve por baixo. Por quê? Porque ela é de uma religião que é desse jeito. Então não tem discussão para ela. A empresa vai lá, contrata a pessoa, ela cita na sua contratação que é membro de uma igreja que tem essa limitação, mas na mesma contratação ele fala assim, não, então a gente não quer. Também, tudo bem, tem direito. Mas ele pode simplesmente chegar assim, não, eu vou contratar. Se contratou, tem que adotar. Não tem discussão. Porque a lei me autoriza. Isso é a lei do nosso país. É todo país assim, não. Aqui tem isso. Aqui tem isso.
Então, a gente se amolda. Se amolda para quê? Para não falhar com isso. Tá? Mas por que a gente tem que fazer? Porque existem padrões que a gente não leva em conta. Isso é parte da nossa... Na realidade, nós, para sermos cristãos, dentro da igreja, é a parte mais fácil. É vir de terno e gravata, né? Vem arrumadinho, vive embaixo do braço, todo feliz e contente, senta ali, participa, canta música, lê umas palavras de um livro. Eu estou tratando dessa forma mesmo. Mas você é cristão por isso? Não. Você é cristão quando? Em todo o tempo da sua vida. Se Jesus alcançou a sua vida, não foi o seu tempo que você... Não, eu quero essa partezinha do domingo para você vir para a igreja. Ele não fez isso, ele alcançou a sua vida. Ele mudou a sua vida inteira. Então, quando que você deve ser cristão? Todo o tempo. Se você deve ser cristão em todo o tempo, você representa Cristo. Assim como o Estado representa a autoridade de Deus, nós representamos o Deus que dá a autoridade. É verdade. Exatamente. Exatamente. É isso que eu estou falando. Então, na realidade, é o reconhecimento da autoridade. Se você entrou para um grupo qualquer, isso é engraçado porque é o seguinte, se você entra para um clube, você se sujeita às regras do clube. Mas entra para a igreja, você não quer se sujeitar, você quer que a igreja se molde a você. Isso é ruim. Porque o nome disso é rebeldia. Rebeldia. A Bíblia não trata de outra forma, não. Isso é rebeldia. Exatamente. Mas aí chega nas igrejas, aí você fala que o cristão que representa Cristo. Ah, mas Cristo não fez isso, gente. Cristo não fez um monte de coisa, mas ele também tem outras que ele continua fazendo. Por exemplo, ele ia sábado na sinagoga. Tem texto citando. E qual o problema? Nenhum. Porque ele continuava fazendo o papel dele. Esse é o nosso problema. É que a gente quer que a nossa igreja se torne o mais importante, porque a gente viu que ali é a verdade. E o resto é o nosso papel agora de ir lá mostrar qual é a verdade. Mas não é dizer que destruir o outro, como tem gente que quer destruir outras religiões. É besteira, gente. Se Jesus, que é Jesus, e você o representa, não trabalhar desse jeito, isso é trabalhar. Eu tenho que ser o que eu fui chamado para ser o tempo todo. Se é dentro da igreja, se é fora da igreja. Se é de calça comprida ou de bermuda. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que ter consciência de que isso que eu faço representa o que Deus quer que eu faça. Não é para ser de qualquer forma. Porque quando a gente olha para isso aqui, a gente se rebela contra o princípio de autoridade, que vem de Deus. Não é uma questão só de faz isso, não faz aquilo. Isso não vai vir.
Por quê? Vamos lá. Por que você não vem de bermuda? Porque você entende que aqui você, como membro, você sabe que os homens não vêm participar dos cultos de bermuda. Mas você vai para um passeio, você deixa de usar uma bermuda por causa disso? Não. Por quê? Porque aqui também não impõe que você não pode usar em lugar nenhum. Mas se impuser, se você estivesse aqui, o que você tem que fazer? Não, vou me sujeitar. Por quê? Porque eu estou aqui porque entendi que foi Deus que me colocou e estou me sujeitando à autoridade. Por quê? Se está de calça comprida ou não está, faz diferença para quê? Para mim. Nada, a não ser para honrar a Deus. Se eu estou aqui e posso honrar a Deus, eu vou honrar a Deus. Por quê? Usando calça comprida, sim. Sem rebelião, por quê? Porque a calça comprida não é para ninguém. Porque se eu botar no fórum eles exigem que eu use calça comprida, não tem problema nenhum, né? Nenhum. Mas o crente, quando ele não entende que isso é algo que é da parte de Deus para nós, não o fato de usar calça ou não usar calça, mas como você reage às autoridades. A gente tem um problema que a gente está vivendo agora. Quem é melhor ou quem é pior hoje? A presidente que está afastada ou o presidente que está em exercício? Diz para mim, qual é o melhor ou pior? Desculpa, nenhum dos dois, não é uma questão da pessoa. Como é que a gente coloca isso diante de Deus? Porque a gente precisa que Deus esteja no controle, para que tanto um quanto o outro, ou se sair um outro, entrar mais um terceiro, não importa quem seja, que faça isso para que se cumpra a vontade dele, para que a nação toda tenha um alívio por causa daquilo que está acontecendo. Não é porque o partido A, partido B, partido C, partido D é assim, o outro é assado, isso é não sei o quê. Não, isso é tudo besteira. É tudo bobagem. Enquanto igreja, a gente não pode pensar desse jeito. Por quê? Porque nós estamos sujeitos às autoridades. Ah, não, eu sou do PT. Então eu não aceito nada do que o Temer está fazendo. Vai lá. Tenta ir lá e agredir ele para tu ver que tu não está agredindo o presidente do país. É interino, mas não interessa. Pô. Vê se você não vai sofrer as sanções que a lei traz por causa disso. Vai. Não é isso. Então a gente tem que ter inteligência para ver que nós representamos a Cristo. O Senhor Jesus ele falou com as autoridades, por exemplo, teve uma autoridade que quando foi levado para ele, não, ele é lá da Galileia, manda ele lá para Herodes. Chegou lá e não falou nada. Pô, para quê? O cara fez um monte de palhaçada, não, você tem que fazer, faz um milagre para mim aí. Foi lá e expulsou o cara. Mas com Pilatos, que era romano, ele saiu. Por quê? Deus sabe como é que age e a gente tem que entender isso, viver nessa dispensação. Entender que a gente vive para aquilo que glorifica a Deus. Assim como Jesus não falou com um e falou com o outro, a gente tem que também ter esse discernimento. Mas dessa ele diz respeito ao qualquer um dos dois, não. Ele manteve o que você. Porque o que importava para ele era cumprir o que Deus pediu. Não era o que ele pediu. A gente gosta muito do que a gente quer. E pouco do que Deus quer. O que Deus quer? Saber o que Deus quer, essa intimidade com Deus, faz mais diferença. Então vamos lá. Outros deveres morais. Por que deveres morais? Porque ele diz que a gente tem um dever moral, ou seja, de representar para todo mundo e as pessoas saberem, por exemplo, a gente não deve ter um nome sujo. Tá? Mas a gente tem uma dívida que deve estar sempre existindo, que é a dívida do amor. E aí, quando fala de dívida do amor aqui, é engraçado pensar nessa dívida do amor, porque quando a gente está falando, ele não está falando de sentimento, como a gente falou outro dia. Por exemplo, o Bira falou que não gosta com ela. Ela está lá sentada do ladinho lá. Viu? Entendeu? Não é uma questão de gostar, é uma questão do amor que Deus coloca em nós. Por isso, nenhum ser humano que não recebeu o amor vindo de Deus consegue amar o outro da forma perfeita. Tá? Então, esse amor é uma dívida para com o outro. Por quê? Porque, em primeiro lugar, assim como a gente está vendo aqui, em primeiro lugar, ele trata da autoridade vinda com Deus. É um tratamento vertical. Tá?
Um tratamento vertical. Em segundo lugar, a gente tem o amor para com o próximo, que é o tratamento horizontal. Não é esse o resumo da lei que Deus faz? Que Jesus faz? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então ele faz esse resumo, estabelecendo isso, e Paulo não pode. Ele vai dizer que a gente tem que honrar as autoridades porque vem da parte de Deus, mas amar ao próximo porque é a ordenança do Senhor também. Tá? O fundamento da lei de Deus é amar a Deus. E o cumprimento é amar o próximo. Então a gente tem aqui essa dívida que existe para nós. Por quê? Porque a dívida é que quanto mais a gente recebe disso, mais a gente deve ao outro. Quanto mais recebe, mais você tem que passar para o outro. O que é que a gente faz? Acabou. Acabou não. Está juntando um satisfeito furado. Não está enriquecendo em nada. Porque você não consegue acumular isso. O reino de Deus é tão interessante que você acumula como você dispensa. Você deposita no céu quando passa para o outro. Aí aqui, você está vendo que existem os deveres morais. E esse é o principal deles. Todos os outros não vivem disso. Eu tenho um dever moral de apresentar a Cristo de forma correta para que Ele possa ver em mim Jesus. E Ele possa aprender comigo a como caminhar da forma correta para que a vida dele esteja em paz com Deus. Ah, não. Eu vivo minha vida, eu se quiser seguir. Que amor. É. Exatamente, é o que Jesus diz. Ele não diz assim, eu disse a vocês, eu disseram a vocês, amem ao seu próximo e odeiem o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Justamente por isso. Ele falou, olha, vocês estão interpretando tudo errado. O que Deus fez por vocês foi amar vocês enquanto inimigos. Paulo citou isso nessa mesma carta anteriormente. Ele disse que ele nos amou enquanto nós ainda éramos inimigos. Se eu era inimigo e Deus me amou, o que eu tenho que fazer? Ah, mas o outro é inimigo, eu nem gosto dele, ele me pediu para gostar, eu só não amar. Ele nem pediu, ele manda. É mandamento. Por quê? Da onde eu não tenho esse questionamento, né? Está na dúvida? Eu posso te dizer com todas as letras, eu posso dizer com todas as letras, não. Porque nós, na outra questão, assim como o Vira não gosta do Ed, o Vira pode amar o Ed sem gostar dele, entendeu? É a mesma coisa, porque nós confundimos sentimentos com o que a Bíblia chama de amor. Amor na Bíblia não é sentimento. Não é. Não, amor na Bíblia é uma decisão, é parte volitiva, parte da vontade do homem. Nasce do que Deus coloca no coração da gente, mas parte pela nossa vontade. Por isso é uma lei. Porque se fosse um sentimento, como é que eu cumpriria um sentimento numa lei? Eu preciso sentir, como é que eu vou sentir algo? Ele coloca a situação dele, no presente, e coloca o amor de Deus. Deus é mais por toda a situação. Deus é mais por que Deus está falando por isso. É porque ele está falando de, ele fala como sentimento, mas não é sentimento. Se fosse sentimento, se fosse sentimento puro e simples, não teria o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Presta atenção aqui. Quem dá o seu filho por um inimigo? Porque ele não disse que deu a salvação para aqueles a quem ele amava. Ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna.
Ele deu em oferta, ele ofereceu o próprio filho por aqueles que ele, na carta aos Romanos, vai dizer que eram inimigos dele. Porque o homem, quando peca, ele se torna inimigo de Deus. Por isso não tem amigo do Evangelho. Se é amigo do Evangelho, Jesus diz assim, vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Acabou. E ele disse assim, amai o outro assim como eu vos amei. Acabou, e aí? Então não é um sentimento. Mas a gente trata amor como um sentimento. Não, ama muito, a igreja pode ser amorosa nesse sentido de compartilhar os sentimentos que a gente tem. Sim, nesse papel de amor, que na nossa cultura e no nosso vocabulário, o amor também tem esse sentido de sentimento, sim, mas aqui ele não está falando de amor e sentimento, ele está falando do ágape, que é o amor de Deus, que às vezes é traduzido como caridade. Mal traduzido, porque não é uma questão de caridade, não é uma questão de prática, é uma questão de vontade. É aquilo que vem do coração que recebeu esse amor. E Deus tem esse amor para conosco. Tanto tem que a gente ainda está aqui. Esse amor opera misericórdia, esse amor opera um monte de coisa. Tá. Exatamente. Exatamente. Imagina. Vai amar como? É por isso que você vê alguns cristãos de verdade, quando passam por uma situação desse tipo, o cara fala assim, não, mas eu perdoo ele. Como? Só que eu perdoaria ele com 2 medidas na mão apontada para ele. Ó, estou te perdoando. Estou colocando aqui, brincando, tá, gente? Mas a situação é qual? Se for esperar um sentimento, não dá. Ele não faz por sentimento, ele faz porque ele reconhece que foi Deus que esteve ali e o amor de Deus está no coração dele a ponto de não deixar esses sentimentos aflorarem de forma errada. Exatamente. O amor de Deus não está nele. O Pai não está nele. É porque aí é onde você não enxerga essas pequenas diferenças que a Bíblia traz. É de escolha, é decisão. Eu descobri isso, digamos assim, a duras penas. A duras penas. Por quê? Porque as pessoas sabem, eu fui casado uma primeira vez. Eu descobri que eu podia amar minha ex-esposa. Estava com uma raiva terrível dela, mas eu podia amar. Porque não era um sentimento. Porque o sentimento que eu tinha por ela agora não era tão. Porque tudo que ela fazia me irritava. Que ela fazia para me irritar mesmo, não era coisa não. Mas e daí? Aí ele falou assim, não, você tem que amá-la. Eu disse, eu não consigo ter esse sentimento. Eu falei, não falei de sentimento. Eu falei da ordem que eu estou te dando, amá-la. Não discute não. Não é uma questão do teu filho. É uma questão do que Deus falou. Deus falou. Ordem dada, missão cumprida. Não tem discussão. Ele deu a ordem, acabou. É isso que a gente tem que ter consciência. Tá? Deixa eu falar. Vai responder tudo. Pediu isso,
ver. Se pensa mais ou menos, né? Se a reação dela fosse o contrário, de estar acima do país, talvez hoje Paulo não estaria É isso que a gente não enxerga. Porque Deus enxerga essas coisas. Se fosse, então aí vai ver. Exatamente. Ele não olha para nós, ele olha para nós através de Deus. Aí ele olha e vê Jesus, ele vê o sangue do próprio filho ali, ele não derrama a ira por conta disso, mas vai ter um momento que ele vai derramar a ira. Tá bom? É simples assim. É só isso. É simples assim. O cara que pulou em cima. Eu tinha falado, eu vi a cena. Eu falei que aquele guarda do lado não podia ter distraído uns 2 segundos, né? Aí eu olhei pro outro lado, só para deixar que ele vai pegar. Porque o cara pulou, sabe? Pulou a mesa, com direto no cara. O policial é que entrou na frente e deteve ele. Mas realmente assim, é uma situação desse tipo. Imagina, o cara estava rindo. O cara que fez, era um amigo mesmo, estava rindo. Aí todo mundo fala assim, não, isso não tem contexto, isso não tem isso. Será que não tem isso? A questão é, amá-lo também pode ser botar na cadeia. Onde ele não vai continuar propagando a prática do pecado. O pecado está nele, sim. Ele pode ser alcançado por Jesus, sim. O Espírito Santo transforma, sim. Mas ele é doente, não interessa. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Então não tem que discutir nada com isso. Quem fez sabe como faz. Mas a gente tem que ter entendimento também de que às vezes uma pessoa dessa tem que ficar presa. Por quê? Para não causar mais mal a ela mesmo, porque ela, fazendo isso, ela também se maltrata, ela também piora essa situação, tá? E não fazer mal a outra na sociedade. Então isso também pode ser amor. Quem disse que o amor não é só, não faça mal disso aí. Essas histórias ficam meio esquisitas, tá? E aí a gente parte para o último ponto, que são os deveres espirituais. Tá? Deveres espirituais. O primeiro dever que ele vai tratar, a gente tem versículos 1 ao 14, é da consciência escatológica. Quando a gente fala de consciência escatológica, nós estamos falando da volta do Senhor. Né? Encabeçando a lista dos deveres de natureza espiritual, Paulo apresenta a natureza escatológica. Isto digo conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono. Capítulo 13, versículo 11. Quando ele usa a palavra tempo aqui, ele traduz o termo grego kairos, que significa tempo oportuno. Para o apóstolo, a vida de Jesus era uma realidade sempre presente na vida do crente. Vamos traduzir isso aí para a gente entender a abrangência desse termo. Quando ele diz tempo, ele está falando kairos. No grego existem 3 formas de tempo. A palavra tempo pode ser traduzida de 3 formas. Tá? 3 palavras traduzidas como tempo agora. Cronos, que é o tempo do homem, o tempo humano, é o da onde vem o cronológico nosso, o cronos, é contagem de tempo, hora, minuto, segundo, dia, mês, ano, cronos. Aion, que é eternidade, tá? Se não, para Deus, quando a gente estuda na teologia, eternidade não é tempo, é a ausência dele, mas a gente trata como uma forma de tempo. E o kairos, o que é o kairos? O kairos é a interseção, a interferência de Aion no cronos. É quando a eternidade se envolve diretamente, move diretamente. É quando Deus interfere no tempo. Então ele está dizendo aqui, a partir de Jesus, no crente, ele deixa de viver cronos para viver kairos. Porque um dia ele deixará de viver kairos para viver Aion. Então Paulo está dizendo aqui, e digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. O que é hora de despertarmos? Lembra da ilustração de Jesus? Que quando viesse o Filho do Homem, vinha ali as
virgens estariam dormindo, todas elas, tanto as prudentes quanto as nécias, o que elas acontece? Elas despertam do sono. Então já é tempo de despertar, porque eu conheço o tempo. Eu conheço o Kairos, ou seja, eu conheço quando Deus está interferindo nas coisas. Ou seja, por causa da presença de Deus Filho, por causa de Jesus, é tempo da gente estar desperto. O noivo já veio. Agora a gente tem que estar desperto mantendo a lâmpada acesa. A gente aqui está vendo justamente Paulo usando esse termo, por quê? Porque ele sabe que é uma interferência de Deus. É uma intercessão no tempo, onde o Kairos toma conta daquilo que era próximo. Porque você vive um tempo que tem um valor de eternidade. E ele está dizendo isso, já chegou o tempo. Por quê? Porque a eternidade é o que nós viveremos. Né? Nós já passamos a viver a eternidade. Quem é que tem a vida eterna? Todo salvo tem a vida eterna. Por que tem a vida eterna? Por causa disso. Porque se Jesus está na vida dele, ele tem a vida. Aquele que tem, ele tem a vida. E ele fala de vida no sentido de vida eterna. Ele fala de Zoé, ele não fala de Fio. Ele fala de Zoé. Então ele está dizendo assim, quem tem a vida, essa vida que a gente vive, que é da presença de Cristo em nós, que vivo não mais eu, mas é Cristo, ele vive em mim. Então Cristo vivendo em mim, eu vivo essa vida e este é o tempo. Então qual é o meu papel agora? É de representá-lo para que outros possam conhecer isso. E este tempo já chegou. Por quê? Porque o que é escatológico, ou seja, do último tempo, ou seja, de quando a gente vai estar na eternidade em definitivo, se inaugurou com a vida de Cristo. Então a gente não tem mais muito tempo. Ah, mas eu conheci Jesus e vivi 60 anos. Agora estou perto da morte. Com 60 anos fui crente. Amém. Mas o tempo está mais próximo agora. Por quê? Porque você já vive em Kairos. Porque Cristo vive em você. Então, a minha vida já não é eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já é Kairos. Já não é mais crono. Aí eu vou me preocupar. Ah, mas tem que fazer isso, isso, isso. Aham. O trono está aí. O trono está só acelerando. Quem não vê, a gente já entrou no mês 6 de 2016. O que era uma expectativa, já está no meio do ano. Já acabou metade do ano. Já está abreviado. O tempo que é abreviado é o trono. Para quê? Para a gente poder entender que o que nós vamos viver é o eterno. É a eternidade. É vida eterna. Se eu souber. Aham. Se eu souber. Ah, sim. Ele está falando disso. É também. Os adoradores adorarão o Pai no Filho e no chegou agora e agora chegou o tempo e agora é. É o Kairos. Ou seja, eu estou aqui. Eu intercedi, eu sou Deus intercedindo no pensamento. É isso que é o Kairos. A gente viveu, digamos assim, 33 anos de Kairos no céu. Gravados. Isso pela idade de Cristo e pelos historiadores, tá? Porque isso não tem como confirmar. Porque é Deus na Terra. Sem ter uma influência. Quer ver Kairos acontecendo? Quando Deus estava tirando o povo do Egito. Era Kairos. Ele estava ali no meio de coisa, mas era Deus intercedindo o tempo todo. Era o próprio Deus agindo. O que é isso? É Kairos. Exatamente. É quando se encerra, quando você literalmente para de contar os cronos. Não tem mais. Porque para pensar, qual é a identidade que a gente tem com o crono? Eu envelheço.
Qual a identidade que a gente tem com o Kairos? Deus está aqui, não importa se eu estou velho ou não. Qual a identidade que a gente tem com eternidade? Acabou o tempo. Não tem mais essa preocupação. Eu estou com o reflexo da chikungunya, cheio de bola terra. E aí lá, não, acabou. Aí eu estou envelhecendo, estou com 50, estou com 40, estou com 30, estou com 100. Plenitude. Ah, não. Aham. 92 bilhões de anos de luz. É. O número não dá nem para escrever. Não, Deus é maior. É maior que isso. Aí faz assim, ó. É isso aqui. Esse é o Deus, o único Deus. Porque ele criou todas as coisas. E quando a gente não tem essa percepção, a gente não entende o porquê da história. A gente tem tantas vezes as pessoas passando por. Como é que ele passou? Porque na realidade ele reconheceu Deus. Muito maior do que todas as outras coisas. Tá? Então a primeira consciência é a escatológica. A segunda consciência é a soteriológica, ou de formação. Porque Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Porque muita gente não é salva. Porque não se acha perdido. Está tão satisfeito com a sua vidinha que ele não entende que está perdido. Lembra eu tenho uma parábola que Jesus conta das 100 ovelhas que uma se perde. Onde ele deixa as 99? No deserto. E vai à busca daquela que se perdeu. Para onde vai aquela que se perdeu? Para a casa dele, porque bota ela sobre os ombros, leva para casa e comemora com o povo. E as outras continuam no deserto, sabe porque estão satisfeitos? Nossa consciência de que Jesus nos salvou, ela nasce no momento que a gente tem consciência de que está perdido. Por que a gente vê tanta gente que está numa vida toda torta? Só que todos os caras se converteram. O cara se converteu porque ele reconheceu que ele estava torcendo. O pior para se converter não é o bandido, é a pessoa correta. Sabe por quê? Porque ele está perdido por quê? Porque ele faz tudo certinho. Tem trabalho, sustenta a casa, não é viciado, é casado com a mulher, anda todo certinho, qual é o problema? O que ele precisa? Para reconhecer que ele é pecador diante de Deus, não do ser humano. Exatamente, mas estão errados. Eles estão conscientes, mas estão com a consciência errada. É uma ovelha que está no 99. Ele nunca se viu fora do ambiente dele, e aquela ovelha que saiu do ambiente, ela se viu perdida. Aí você fala assim, poxa, a pessoa se afastou, foi necessário que ela fosse lá para o mundo para ela poder ser resgatada. Às vezes sim, porque ela só conseguiu reconhecer que realmente ela perdida lá. Porque às vezes convive, é filho de crente, a vida inteira convivendo, feliz, aquela coisa bonita, e nunca se converte. Morre e vai para o inferno. Por quê? Mas o Senhor estava sempre na igreja, quando é que você se converteu? Eu não precisei me converter, eu nasci na igreja, não. Você nasceu na igreja, mas quando é que você nasceu para mim? Quando é que você nasceu de novo? Isso existe muito. Ah, por isso que a agora está cheio de filho de crente. Porque infelizmente todo mundo acha que a proteção do pai e da mãe resguarda ele. Filho de crente não é neto de Deus. Deus não tem neto. Ou é filho ou não é. Não tem discussão. Infelizmente. Então nós temos que ter consciência de salvação. E a outra consciência é do Espírito Santo. Olha o texto aqui. A primeira consciência é declarada pela palavra salvação, na referência, tá?
E a segunda referência, que agora é indireta do Espírito Santo, é na frase: tenhas cuidado da carne e de suas concupiscências. Ou seja, não ter cuidado da carne só tem um jeito: é pelo Espírito Santo. Ah, mas eu não faço isso é pela carne. Não importa, o que está fazendo é pecado do mesmo jeito. Mas eu não faço isso, mas é pecado. Se não for uma ação de Deus, se não for por fé, tudo que não provém da fé é pecado. Então, então se eu estudo, eu posso estudar e estar pecando? Pode. Se eu não provém da fé, não é algo que glorifica a Deus, não é algo direcionado por Deus, então se torna em pecado. Sabe por quê? Porque alimenta a tua carne. E isso vai gerar pecado, não tem opção. Porque a concupiscência, ela é dada, quando é dado lugar, ela gera o pecado. E o que é concupiscência? É o desejo irrefreado. Qual é o desejo irrefreado que gera pecado? Qualquer desejo. Mesmo, não porque eu quero ser um homem de Deus, mas ele não é coordenado por Deus, vai gerar pecado. Aí você tem um monte de gente por aí que não se sujeita a nada, anda em rebeldia. Como a gente começou a falar da matéria de hoje. Anda em rebeldia, em rebelião, briga com todo mundo, não quer saber porque eu sigo a palavra. Mas a palavra mas não é o que você vê. Como é que o seu sistema deu? Ele não segue a palavra, ele moldou a sua concupiscência, o seu desejo de ser focalizado como alguém diferenciado, como alguém mais importante, aí ele transforma isso em algo que parece ser muito piedoso, muito cheio de fé. E não é. Não tem nada de fé. É só concupiscência. Porque todo mundo fala de concupiscência, fala de desejo, pensa logo em sexo, pensa logo em comida, pensa em qualquer coisa assim. Mas não é. Qualquer desejo, qualquer um, que seja desenfreado, ou seja, se ele não tem controle, ele é chamado de concupiscência. Ah, mas eu quero fazer o melhor para Deus. Como é que você faz o melhor para Deus? Se sujeitando a Ele. Sujeitar as coisas a Deus. Fica nisso? Não. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Se sujeitar a Deus, mas você não resiste ao diabo, o que ele faz? Ele arruaça a sua vida. Você só não, eu me sujeito a Deus, mas não resisto ao diabo. Não, eu resisto ao diabo, mas não me sujeito a Deus. Exato. Mas o cara está trabalhando lá, mas é pecado. Por quê? Porque é do ímpio. É de impiedade, veio sem um dia da fé. Então a nossa consciência, ela é uma consciência escatológica, porque Jesus volta para encerrar todas as coisas. Ela é uma soteriológica, porque ela trata a partir da nossa salvação, porque sem essa salvação também não resolve. E ela é pneumatológica, porque dependemos do Espírito Santo. Jesus disse que eu estou convosco, não diz? Sim. Mas quando ele diz, ele fala assim: eu vos enviarei um outro Consolador, que estará convosco. Como Jesus está conosco? Pelo Espírito Santo. Então, se não for obra do Espírito, não adianta. A gente está, como disse o irmão, o Salmo, até o trabalho do ímpio é pecado. Se eu estou agindo por impiedade, eu estou pecando. Então, não é o deixar de pecar que me salva. Foi o que Jesus fez com você. E continua me salvando. E eu vou me sujeitando. A cada dia eu vou reconhecendo e me sujeitando, reconhecendo e me sujeitando. E trabalhando naquilo que eu já aprendi. O que eu já entendi, eu vou caminhar. Sou uma pessoa correta? Posso ser. Posso ser uma pessoa correta. Devo ser uma pessoa correta. Para quê? Para que as pessoas vejam em mim a diferença. E perguntem qual é a razão. Eu falei, Jesus. Mas qual é a razão da sua fé? Jesus. Não é o que Pedro vai dizer? Então a gente não tem outra opção. Paulo não está dando carta branca para qualquer um. Viver em relação à autoridade, para nós, é uma questão espiritual. Ah, mas meu trabalho é secular. Não, o seu trabalho não é mais secular, porque você é espiritual, o seu trabalho também é. Porque você representa Cristo onde você está. Mas eu faço uma coisa lá. Essa coisa que você faz lá
que não tem nada a ver com a igreja, não é para ter a ver com a igreja, é para ter a ver com o que você representa na terra. E você representa Jesus. Então as pessoas têm que ver o que em você, Jesus. Porque a gente volta a aquele texto. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque a questão não é eu me santificar para eu ver. Eu me santificar para que vejam Jesus. Não é uma questão de eu ser santo, por isso, porque eu sou santo, eu vou ver Jesus. Você é santo porque viu Jesus. Porque você viu o santo. Aí você pode ser igual a ele, pode ser imagem dele. Eu sou um espelhinho que refletiu ele. E aí eu posso ser assim. Isso pode mudar minha vida. E não é fácil. Se fosse fácil, era rapidinho. É só botar assim, ó. Faz isso, pronto. E é assim, feito nisso. Requer que a gente tenha vontade. Requer que a gente se submeta ao Senhor. E se submeter a uma questão de, eu faço isso, eu não faço aquilo. As motivações do seu coração estão diante de Deus. E aí não sou eu que faço isso. É um problema meu. A gente não está aqui para fazer juízo, mas para fazer justiça. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai. Nós te agradecemos mais uma vez, ó Deus, pela tua presença aqui. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, por esta lição, pela tua palavra. Queremos colocar o nome de ti, ó Deus. Trata conosco, nos dá entendimento disso, para que nós possamos fazer, ó Deus, aquilo que verdadeiramente pode, Senhor, representar o Senhor, para que possa glorificar o teu nome, possa exaltar o teu nome, porque reconhecemos o Senhor como nosso Deus. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu zelo para conosco. Essa é a oração que nós fazemos. Te agradecemos também, Senhor, pela visita, Senhor, deste jovem que está aqui conosco. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Obrigado, Pai, por estarmos nesta manhã que o Senhor nos concedeu, a manhã do primeiro dia, aprendendo a tua palavra. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Qual o nome do irmão? Davi? Irmão, Deus continue te abençoando.